Olá, amantes da ornitologia! Sejam bem-vindos ao canal FOP. E antes de você assistir esse vídeo, deixa o seu like aqui na nossa página e ativa as notificações para você assistir os nossos próximos vídeos. O canal FOB hoje vai falar com o senhor Marcos Zuin, do Criadouro Moraes, aqui de Bauru, no interior de São Paulo, que é um especialista em psitacídeos. Como vai, Marcos? Tudo bem? Tudo bem, Bruno. Graças a Deus, tudo bem. Nessa pandemia aí, mas estamos bem. Logo, logo vai passar isso aí, Marcos, tenho certeza. Isso, com certeza. Marcos, eu fiquei sabendo que você é um criador que começou a criar agora, é isso? Eu crio psitacídeos em torno de uns 8 anos, tá? Mas eu já tive em todos os segmentos da ornitologia, tá? Desde os canários. Inicialmente eu comecei com aves silvestres. Isso em 76, faz algum tempinho, tá? Em 1976, então, é isso? Eu comecei com os canários. Eu ganhei um casal de frisado do meu pai e a gente começou a criar canários e peguei o gosto de criar. Me filiei a um clube onde a gente acabou anilhando, participando de campeonatos. Tive pássaros já campeões mundiais, canários na linha de canários, tá? Campeões mundiais? Campeões mundiais, Marcos? Eu tive um pássaro já, se eu não me engano, uns 4, 5 canários que foram campeões mundiais na época, tá? Poxa, que bacana. Aí eu criei muitos canários, aí por questões profissionais, eu sou engenheiro, precisei trabalhar fora, tudo aí foi diminuindo a criação, diminuindo até praticamente quase acabar. Aí parei com os canários. Voltei criando alguns diamantes, minha esposa gostava também, e criamos diamantes, voltamos no canário novamente, aí parei com o canário, voltei nos diamantes, e hoje eu crio psitacídeo. Poxa vida, há uns 8 anos que eu estou criando psitacídeos. Um grande trajeto aí na criação, então, grandes mudanças, né? Mas é assim, eu gosto muito de aves, tá? Independente de... A ornitologia, para mim, é um prazer. Eu tenho uma paixão muito grande pelos psitacídeos, né? Eles são aves muito diferentes dessas duas outras aves que você citou, né? Aí dos exóticos, do diamante e dos canários. São aves que têm um porte maior, né, Marcos? E eles interagem mais com a gente, tá? Sim. É uns pássaros que interagem mais com você. Eles se tornam assim, eles identificam com você, ficam mansos. Tem muitos pássaros desses que são pets, excelentes pets para a gente ter, tá? E Marcos, essa questão das aves serem maiores, isso influencia na minha criação? Por exemplo, se eu fosse um criador, eu decidisse criar ringnecks agora. Isso precisa de um espaço maior do que para uma ave menor? Isso, precisa. O ringneck, por exemplo, eu crio aqui em casa em viveiro de 2 metros de comprimento por 1 metro de largura e 1 metro de altura, as gaiolas deles, tá? E alguns eu crio em viveiros de chão, de 1 metro de largura por 2,5 de comprimento, 2,5 de altura, tá? Então assim, é um pássaro que ele requer um tamanho de viveiros maiores, porque é o próprio instinto deles, da natureza, então ele não adianta você pôr ele num lugar apertado que ele não vai criar às vezes, tá? Então ele gosta de voar mais, é um pássaro diferente de um canário. Vou falar aqui, voltar um pouquinho na nossa história, explicar para as pessoas de casa o que são os psitacídeos. O que caracteriza uma ave e um psitacídeo, Marcos? São da linha, por exemplo, assim, a gente fala assim dos bico torto, né? Os pássaros que vêm ser os bico tortos, a linha dos nossos silvestres, para quem não conhece, seriam os papagaios, que a gente tem os silvestres, as araras, as maritacas e os periquitos que tem na natureza nossa. Esses psitacídeos que a gente tem hoje são tudo da fauna australiana, é importado, né? Não são nacionais, tá? Porque os nacionais também pode ser criado, mas que legalmente autorizado pelo meio ambiente. E tem diversas aves dessas que são usadas como pets domésticos também, né? São grandes companhias. O agapornis, por exemplo, é um excelente pet de companhia, né? A cacatua também é muito utilizada. A cacatua, a calopsita. Sim. Tem muitas famílias que tem hoje uma calopsita pet em casa, é um pássaro barato e um pássaro muito dócil também. E Marcos, tem muita diferença de alimentação de um para outro, das suas aves?
Tem pássaros que comem, por exemplo, o papagaio do Congo, ele come umas sementes maiores, eles comem muita ervilha, que um burque, por exemplo, já não come, o burque vai comer sementes menores, o burque é como se fosse um canário, assim, a alimentação dele é bem miudinha, né, pelo estilo do passarinho. E como é que você faz a gestão? Você tem um criadouro grande, quantos casais atualmente você tem, se fosse juntar todos? Tem em torno de 60 casais. 60 casais. 60 casais. E você participa de campeonato com as suas aves hoje em dia? Participo, eu tenho já uns 5, 6 anos que eu participo de campeonato, né? Aí na FOB. E tenho, assim, tô entre os premiados na FOB aí. A gente tem uma premiação muito boa, graças a Deus. Pelo trabalho também que a gente faz. Claro, né? com certeza. Como é que é feita a seleção genética dessas aves, Marcos? Que são aves raras, geralmente, né? Aves raras e aves caras também, né? Elas têm um valor de mercado bastante alto. Como é que eu faço, por exemplo, para adquirir uma matriz de qualidade e ter certeza que aquela é uma boa matriz? Depende da ave, tá? Você pega, por exemplo, vamos falar de um hangneck. A coloração, o tamanho do pássaro, o desenho que ele forma, dependendo da mutação. Então, tudo isso conta da qualidade e a genética também, tá? Porque não adianta você pegar 2 pássaros maravilhosos, tamanho, tudo, e às vezes a genética deles não vai dar um bom exemplar, filhotes. E a gente tem uma outra dificuldade nos psitacídeos. Muitos pássaros, com 8 meses a 1 ano, eles já criam. Os psitacídeos já demoram de 4 a 5 anos, às vezes. Que nem nós falamos do papagaio do Congo. É um mínimo de 5 anos para começar a criação do papagaio do Congo. Poxa vida. Então, é um trabalho a longo prazo, né? Não é um trabalho a curto prazo. Você pega, por exemplo, vamos falar dos periquitos, dos algapornes, às vezes cria de um ano para o outro. Enquanto que as aves maiores, ela requer mais tempo para ela chegar à maturidade para poder criar a criação. E essa maturidade também influencia nos concursos, né? No caso dos canários, por exemplo, são canários nascidos no ano para participarem dos concursos. Nos psitacídeos não funciona dessa maneira? Funciona, você pode participar do primeiro ano, tem aves que até com 4 anos ele pode participar. Certo. Por quê? No caso, vamos falar novamente do hangneck, ele tem que formar o colar do macho. A fêmea e o macho, quando filhotes, são iguais. Então, ele só vai adquirir o colar após 3 anos de vida. Então, ele participa até o 4º ano de concurso, porque aí ele está na plenitude dele. Vamos falar assim, ele trocou todas as penas, formou o colar, já está um pássaro adulto, que está iniciando a criação também. E vamos voltar agora a falar um pouco da alimentação do seu plantel, Marcos. Você falou que tem muitas diferenças de alimentação. Como é que você faz esse manejo da alimentação no plantel? São tantas aves diferentes. Requer um tempo muito grande de dedicação também, né, Marcos? Isso, a gente cuida assim, em torno de meio período que a gente dispõe, né, para cuidar dos pássaros. Então eu tenho a alimentação tanto na parte de sementes, quanto ração extrusadas e frutas, verduras, legumes, do modo geral a gente dá para os pássaros. Então, para cada pássaro tem um tipo de semente e um tipo de ração diferenciado. Então, vamos supor, eu aqui em casa, como eu moro num sítio, eu tenho um funcionário que ajuda nas atividades do sítio, ele ajuda também nos pássaros. Então, tem que orientar muito bem para não misturar. Então, a gente procura separar por tipo de alimentação os pássaros em cômodos diferentes, tá? Para poder não misturar a comida, porque você vai pôr, ele não vai comer. O próprio tamanho do bico dele não permite, por exemplo. Crescer um papagaio do Congo, ele quebra um milho, por exemplo. Já um burque, ele come um painço. Então a diferença é bem grande, né? E essa diferença também reflete na reprodução das aves, né? Como você mesmo disse, tem algumas aves que têm uma maturidade reprodutiva bem tardia. Né? Bem tardio. Como é que você faz essa gestão no seu plantel, Marcos? O que eu faço? Eu separo alguns filhotes, geneticamente, às vezes alguns portadores de alguma mutação nova, alguma coisa, eu deixo ele lá guardado. Em que sentido? Eu solto num viveiro grande, ele fica lá. Os machos com macho, fêmea com fêmea, para não
não tem problema de brigar, nada disso. E fica lá 1, 2 anos esperando ele chegar na fase adulta para poder procriar. E esses pássaros, às vezes, é o que a gente leva para concurso também, porque eles vão adquirindo a maturidade, vão tendo a coloração adequada, assim, para poder participar do concurso. E a gente leva a maioria dos pássaros que vão ficar na nossa criação é os pássaros que participam de concurso, na realidade. E para eu iniciar uma criação, Marcos, é indicado então, por exemplo, se eu quiser iniciar uma criação de papagaio do Congo, que você mesmo disse, que tem essa maturidade sexual mais tardia. É interessante eu comprar uma ave já adulta? Olha, tem os dois aspectos. Uma questão financeira, tá? E outra questão de idade. Vamos falar assim, de idade. Você pegar um filhote, ele vai levar 5 anos para procriar. Então, você tem que... Eu, quando adquiri o meu casal, o que eu fiz? Eu comprei 2 filhotes, um macho e uma fêmea, e estão lá até hoje juntos. Provavelmente, eles vão criar esse ano. Estão fazendo 5 anos esse ano. Tá. Então, provavelmente, que comece a produzir esse ano. Só que você paga mais barato. Você paga filhote. Você vai esperar 5 anos para esse casal procriar. Aí eu quero adquirir uma ave adulta. Você vai pagar esse preço de 5 anos da pessoa ter esperado ele chegar na fase adulta, tá? Então, é um passo que aí já tem um valor agregado maior, por causa da idade, tá? E esses 5 anos para reprodução não tem exceção, né, Marcos? São 5 anos mesmo. Antes disso, eles não vão ter. De 4, assim, vamos falar, em média 5 anos, tá? Tem passo que pode até procriar com 4 anos, tem outros que vão procriar com 6 anos, e até um pouco mais. Depende do acasalamento. Às vezes você separou um casal e na realidade não é, os dois não têm afinidade. Criadores maiores, o que eles fazem? Quando tem mais casal de Congo, soltam tudo no viveiro e deixam lá, põem 5 machos e 5 fêmeas. Deixam eles se acasalarem sozinhos. Aí separam aquele casal e põem num outro viveiro para eles procriarem. É um jeito mais fácil. Só que aí você tem que ter mais casais, envolve mais custo, espaço também para ele. Tem todo um sistema que a gente tem que fazer. E são aves de um investimento maior, né? Maior. Ao mesmo tempo, você tem que ter um cuidado muito grande, que uma perda de um plantel desse é uma perda significativamente grande, né? Se você perder um pássaro, por exemplo, menino que nem vamos supor, eu tenho um casal de 5 anos. Se eu perder um pássaro desse, eles fazem 5 anos que estão juntos. Puxa vida. Aí você vai pegar um outro para pôr junto, tem todo um processo de familiarização dos dois, acasalamento, tudo isso. Isso às vezes pode levar de 1 a 2 anos ou até não se entenderem. Claro. Porque os psitacídeos, na verdade, quando eles se acasalam, eles não mudam mais o casal. Sim, isso que eu quase para a vida toda. É para a vida toda. Então você vê, um papagaio do Congo é para durar em torno de 30, 40 anos, às vezes até mais. Então você vê, a vida reprodutiva dele é longa. Então, é um pássaro que você não pega ele fácil, assim, ó, eu vou lá, vou pegar aquele lá, pegar um macho daqui, um macho de lá e pôr junto e eles vão se dar bem. Quando você adquire como filhotes, é mais fácil eles se entenderem do que você pegar 2 adultos e pôr um junto, porque às vezes ele estava acasalado já de um lado, o macho de um lado, a fêmea do outro, você põe os dois juntos, pode ser que dá certo, espetacular, mas ao mesmo tempo pode ser que não se entenda. É um jogo. Porque uma briga desses pássaros, um mata o outro. Então você tem que ter todo um cuidado para isso não acontecer. No caso de você pegar um macho e tentar inserir uma fêmea ali para tentar... É todo um processo bem árduo, né? É diferente, por exemplo, de você pegar os canários. Os canários você pega um macho com 2, 3 fêmeas. Sim. E os psitacídeos já é difícil fazer isso aí. Eles já não vai conseguir acontecer de ele ter uma bigamia, por exemplo. Os canários são mais fáceis você fazer isso. Existe alguma preparação para concurso dessas aves, Marcos? O que a gente faz? Normalmente eu identifico os melhores, assim, no padrão que para concurso, uma ave maior, um colorido mais firme, que não tenha defeito de plumagem, tudo isso. Eu separo ela numa gaiola individual,
e vou lá verificar se não tem uma pena quebrada, banho mais do que os outros, então você tem que pôr banho de sol toda semana, para o pássaro ficar aquilo. O concurso, na verdade, o que a gente fala, é um desfile, né? Sim. É onde você tem que, perfeito, tem que estar, a maquiagem perfeita, tem que estar perfeitinho, porque a gente não pode fazer nada que não seja do pássaro. Sim. Então você tem que, muitos pássaros, às vezes na véspera de ir para o concurso, cai uma pena, você vai pegar, estragou o rabo, você fica doido da vida, não tem um substituto para ele. Isso todo ano acontece, não é uma vez ou duas. E tem alguma gaiola especial para essa ave ser apreciada no concurso, Marcos? Por elas terem um porte maior? Tem. As gaiolas para o concurso, elas são padronizadas por aves. Então ela tem um tamanho maior, ela tem, assim, para eles se apresentarem também. Ele não posso pegar um pássaro grande e pôr numa gaiola pequena ou um pequeno numa gaiola grande. Então ele tem o tamanho padrão para cada tipo de ave. A FOB tem esse tipo padrão de gaiola, que é onde a gente coloca as aves, elas para se apresentarem para o concurso, né? Sim. É como a gente fala, o pássaro, quando vai ser um pássaro campeão, ele fala, sou eu, eu sou o campeão. Então ele mostra ele. Agora, se é um pássaro que chega lá, tá tudo sujo, tudo numa gaiola apertada, ele nunca vai aparecer a beleza dele, né? Então ele tem que estar, eu sou bom, eu sou melhor que todos aqui. E hoje o nível que a gente tem nesses campeonatos que a gente participa, cada ano que passa tem aumentado o nível de qualidade e quantidade das aves. Isso é muito importante. Para a gente que é um colecionador, né, assim, um criador, você quer cada vez mais. Com certeza. E você é um criador muito ligado nos concursos, né? Você chegou até a organizar alguns concursos, é isso, Marcos? Em 95 nós organizamos um campeonato brasileiro aqui em Bauru. Fizemos um campeonato, na época era só de canários, né? Então nós participamos, era canário de cor, de porte. Nós montamos, na época eu era o presidente do clube aqui de Bauru, da Corp. Nós organizamos o campeonato brasileiro aqui em Bauru. Antes de Itatiba, porque antigamente cada ano era numa cidade, não tinha. Aí depois, quando surgiu Itatiba, fez o campeonato que não conheço fora do Brasil, mas quem conhece fala, igual aqui não existe lá fora, porque é um lugar magnífico. Para quem conheceu só Itatiba, não conheceu lá atrás, tem toda uma história de campeonato, né? Sim. E Marcos, então hoje a gente está no céu, eu falo, com todas as dificuldades que tem, mas ainda a gente está no céu. Já passamos momentos piores. A gente sempre fala que a ornitologia no Brasil tem crescido muito, né? Ela tem sido muito, tem uma significância mundial muito grande. A qualidade das nossas aves aqui, acho que de 10 anos para cá, ela triplicou o valor da nossa ornitologia, né? Aumentou sim, isso é verdade. Marcos, os psitacídeos, eles são aves exóticas, né? E algumas aves muito raras também. Se você tem algum tipo de cuidado veterinário com as aves, pelo fato de elas serem mais raras também, né? Você tem que cuidar daquilo. Isso é... Sim. Os psitacídeos, a vantagem dele em relação a outras aves, eles são mais resistentes, sim, tá? Mas não que não se adoeçam. Então você tem que estar sempre... eu faço exames, por exemplo, anualmente, para ver se não tem algum verme, alguma doença, alguma bactéria. Procuro fazer algum preventivo em termos de vermífugo, essas coisas, e está sempre acompanhando. Eu tenho uma filha que é veterinária e ela me ajuda nisso daí também, tá? Então sempre tá acompanhando junto lá. Marcos, se você pudesse dar uma dica para alguém que se apaixonou pelos psitacídeos agora e está querendo criar psitacídeo, o que você diria para essa pessoa? Olha, é muito gratificante, porque que nem nós falamos, é um pássaro dócil. Quando ele identifica com você, você fica mexendo com ele assim de uma forma, ele vem pegar as coisas no bico assim, você dando para ele, então ele se interage muito. Não precisa ser nem pet. Eu tenho muitas aves que não são pets, a maioria dos meus pássaros não são pet e interage com você. Isso é a maior vantagem em relação a outras aves, tá? É um pássaro assim que te dá alegria.
E o colorido também. O colorido dos psitacídeos, e dependendo da mutação, você abre um ninho, quando você abre um ninho tem 4, 5 cores diferentes daqueles Que legal. de filhote. Um de cada cor. Você fala, não, você misturou os casais, não, é de um casal só. Então, essa é a vantagem. Marcos, você nunca teve vontade de ser um juiz de ornitologia? O ano passado eu prestei concurso para juiz e passei no concurso, né? Então agora eu sou juiz-aluno, né? Então a gente está aí, eu me aposentei, eu sou engenheiro, Sim. Eu me aposentei, então mais uma atividade para a gente participar aí e passar um pouquinho do que a gente sabe para as outras pessoas e ajudar a ornitologia no modo geral, né? Sim, a gente tem falado com bastante juízes aqui, o pessoal fala que é um sacerdócio, né? É uma dedicação 100%. Não, é gostoso, né? Que o pessoal fala, você arruma um monte de amigos e um monte de inimigos ao mesmo tempo, o juiz, né? Porque você derrubou meu passarinho lá da mesa e não sei o quê. E outro, não, obrigado, não foi campeão. Não é... A gente tem que ser justo, né? Em todos os aspectos tem que ser justo. Eu sou desse princípio. Pelo bem da ornitologia, você tem que ser justo, o pássaro melhor tem que ganhar, independente de quem for o dono. Marcos, te agradeço imensamente por esses minutos aí de sabedoria, dessa longa jornada sua aí na criação. E ó, quando acabar essa pandemia chata, a gente vai estar aí tomando um café no seu criadouro também. Se Deus quiser, faço questão de vocês fazerem uma visita aqui, tá ok? Pode deixar. Obrigado, Marcos. Nada. Tchau, tchau. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like aqui na nossa página e vem com a gente nesse voo.